No ponto mais frágil de sua existência, em meio às dores do parto, o marido de Helena não lhe trouxe um buquê. Ele lhe trouxe a petição de divórcio. O que ele não sabia é que estava tentando descartar a verdadeira arquiteta de seu reinado. Assine. Agora. A voz de Ricardo era como uma faca. Ele atirou a pasta sobre a cama do hospital. Os papéis deslizaram perigosamente para perto do rosto dela. Helena urrou com a força de uma contração, seu corpo se dobrando sobre si mesmo. O cabelo dela, encharcado de suor, colava em sua testa. A enfermeira Carla interveio com a voz firme. "Senhor, peço que se retire. Agora não é a hora." Ricardo a fuzilou com o olhar. "Quem decide a hora sou eu." Seus olhos frios e vazios voltaram para Helena. "Você não vai ficar com nada, nem você, nem essa coisa." Ele gesticulou em direção à barriga dela. O monitor cardíaco apitou estridente, uma linha aguda de som cortando o ar da sala. Carla pousou a mão no ombro de Helena, um gesto instintivo de amparo. Ricardo sorriu, um esgar de pura soberba. Ele ajustou o paletó de grife. "Enquanto você resolve isso, eu vou brindar ao futuro." Ele sacou o celular, exibindo a tela para Carla como se quisesse uma testemunha de seu triunfo. "A constelação do Sul, minha mais nova aquisição." A foto exibia um diamante azul, imenso, de lapidação perfeita. Em meio à névoa de dor, Helena abriu os olhos. O foco se ajustou. Ela vislumbrou a imagem por um instante. Sua voz saiu num sussurro, mas surpreendentemente forte e límpido. "Essa pedra é sintética." Ricardo soltou uma gargalhada grotesca. "A dor está te fazendo delirar, meu bem." "Não." Helena buscou ar. "É um clone. Tratamento HPHT para intensificar a cor. O eixo de cristalização está incorreto. Denuncia a origem laboratorial." O sorriso de Ricardo congelou no rosto. Ele olhou para o celular, depois para ela. A enfermeira prendeu a respiração. A convicção dele se desfez, dando lugar ao puro choque. Como ela podia saber aquilo, com tamanha precisão, naquele estado? A pergunta pairou no ar, densa e ameaçadora. Ricardo a fitava, a boca entreaberta. Sua aura de superioridade havia trincado. "Isso é ridículo. De onde você tirou uma asneira dessas?" A dor da contração cedeu por um momento. A voz dela era baixa, mas afiada como um bisturi. "Do meu trabalho. Aquele sobre o qual você nunca demonstrou o menor interesse nos últimos 5 anos. Ela o encarou, a vulnerabilidade se transformando em uma força gélida. "O seu universo me conhece por outro nome." Ela fez uma pausa, deixando a revelação assentar no ambiente. "Acaciano." O nome não provocou nada em Ricardo. Ele franziu o senho, confuso. Mas para Carla, a enfermeira, uma faísca se acendeu na memória. Ela deu um passo para trás, sacando o próprio celular do bolso do jaleco. Seus dedos voaram pelo teclado, rápidos e silenciosos. Ricardo tentou retomar as rédeas. "Outra de suas invenções, Helena. Que patético." "Pesquise o nome." A voz de Helena era um comando, não para ele, mas para Carla. Os olhos da enfermeira se arregalaram. Ela virou a tela do celular primeiro para si, depois para o médico que acabara de entrar, atraído pelo barulho. As manchetes saltavam da tela. "Valor econômico. O especialista fantasma que abala o mercado de gemas." Le Monde Diplomatique, Acaciano e a fraude do diamante imperial. Perito anônimo salva investidores de um golpe de 200 milhões de dólares. A cor drenou do rosto de Ricardo. Ele olhou do celular para Helena, a mulher na cama de hospital, a especialista mais temida do mundo. As duas imagens não se encaixavam em sua mente. Era impossível. O médico, Dr. Sampaio, analisou a cena, os papéis do divórcio, o rosto pálido de Ricardo, a agonia de Helena. Ele não precisou de mais nada. "Segurança!" Sua voz ecoou pelo corredor. "Removam este senhor daqui imediatamente." Ricardo gaguejou atônito. "Você não pode. Eu sou Ricardo Bastos."
Você é uma ameaça para a minha paciente. O médico foi inflexível. Fora! 2 seguranças corpulentos entraram e agarraram os braços de Ricardo. Ele foi arrastado para fora, passando por outros funcionários, em completa humilhação. Seu último olhar para Helena foi uma mistura de ódio e algo novo. Pavor. A porta se fechou. O silêncio pesado foi rompido pelo choro vigoroso e saudável de um recém-nascido. Horas depois, Helena embalava o filho. Miúdo. Perfeito. As lágrimas que agora escorriam por seu rosto eram de alívio, de um amor avassalador. Carla terminou de arrumar o bebê no pequeno berço. Ela olhou para Helena com uma admiração renovada. O que você fez aqui? Eu jamais vi algo parecido. Helena contemplava o rosto adormecido do filho. Foi só o começo. Sua voz tinha uma nova tonalidade. A força do aço temperado. Ele pensa que me tirou tudo, mas ele me deu a única coisa que realmente importa. Ela encarou Carla. Ele ergueu um império de vidro, e eu conheço cada uma das rachaduras. Carla apertou a mão de Helena. O gesto era uma promessa. Você não está sozinha nisso. Eu vou te ajudar. A aliança estava firmada. A mãe e a especialista. A enfermeira e a confidente. A vingança acabava de nascer. A resposta de Ricardo foi imediata e cruel. Ele não usou a violência. Usou a imprensa. As manchetes explodiram nos portais. Esposa instável de magnata sofre colapso mental. Fotos antigas de Helena, sorrindo em eventos sociais, agora ilustravam o retrato de uma mulher desequilibrada. Fontes próximas atestam o histórico de delírios e comportamento imprevisível. Carla mostrou o celular para Helena. Elas estavam no pequeno apartamento que a enfermeira a ajudara a encontrar. Um refúgio simples e seguro. O bebê dormia serenamente ao lado, um contraste brutal com a guerra lá fora. Ele está te desmoralizando, Helena. A voz de Carla era um misto de raiva e preocupação. Está minando a opinião pública. Ninguém vai acreditar em você. Helena olhou para a tela. Viu a entrevista de Ricardo. Ele estava em seu escritório luxuoso, com uma expressão calma, ponderada. O retrato do marido triste e compreensivo. Minha esposa atravessa um momento muito delicado, dizia ele à câmera. Ela precisa de apoio, não de condenação. Essas histórias são sintomas de sua condição. Helena encerrou o vídeo. Uma frieza metódica a dominou. Nenhuma raiva, apenas foco. Ele está me subestimando, disse ela com a voz inabalável. É o maior erro que um homem como Ricardo pode cometer. Ele acredita na própria farsa. Mas como vamos lutar contra isso? Perguntou Carla. Ele tem dinheiro, os melhores advogados, a mídia na mão. Nós não vamos lutar no território dele. Helena se levantou e foi até a janela. A cidade cintilava lá embaixo, o mundo dele. Nós vamos montar um palco, um lugar onde a verdade seja a única juíza, onde o ego dele seja sua própria forca. Ela se virou para Carla, os olhos brilhando com a estratégia. Todo ano, eles promovem o leilão beneficente da alta joalheria. É o maior evento do setor. Todos os grandes nomes estão lá. A imprensa, os investidores. A elite. Carla começou a entender. E ele estará lá. Ele será o centro das atenções, corrigiu Helena. Ele precisa provar que seu diamante é legítimo, que ele é inquestionável. Ele vai exibir a Constelação do Sul como seu maior troféu, para silenciar qualquer rumor que eu possa ter iniciado. O plano era simples, audacioso, letal. Você, como A. Cassiano, vai fazer uma proposta, explicou Helena, por meio de um intermediário para manter o sigilo. Uma proposta pública, impossível de recusar. Que proposta? Cassiano vai oferecer uma avaliação pro Bono, ao vivo, da joia principal do leilão, uma doação de seu tempo e conhecimento para a causa do evento, uma demonstração pública de transparência para fortalecer a confiança no mercado. Carla sorriu, a admiração crescendo em seu rosto. Ele não pode dizer não. Seria como admitir que tem algo a esconder. Exatamente.
confirmou Helena. Ele não apenas vai aceitar, ele vai celebrar. Vai ansiar pela chance de humilhar publicamente a perita que ousou desafiá-lo. Ele vai caminhar direto para a armadilha com um sorriso no rosto. E o mundo inteiro estará de olho. 2 semanas depois, o cenário estava pronto. O salão de cristal do Hotel Metropolitano brilhava sob o peso dos lustres. O tilintar de taças de champanhe se misturava a sussurros sobre cifras milionárias. Homens de smoking e mulheres em vestidos deslumbrantes formavam a mais poderosa das cortes. Ricardo era o rei da noite. Circulava pelo salão, distribuindo apertos de mão e sorrisos confiantes, com uma modelo deslumbrante a tiracolo. Ele estava no topo. A campanha de difamação contra Helena havia surtido efeito. Ele era o marido sofredor, o gênio dos negócios, intocável. O leilão começou. Joias foram arrematadas por valores astronômicos. Então, o leiloeiro fez uma pausa dramática. Senhoras e senhores, sua voz ressoou pelo salão. Temos uma adição extraordinária ao programa desta noite. Uma oferta generosa da lendária e anônima especialista A. Cassiano. Um murmúrio agitado percorreu a multidão. A. Cassiano se ofereceu para realizar uma avaliação pública, ao vivo, de uma peça de destaque para assegurar a integridade do nosso evento. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, para o pedestal de veludo onde a constelação do sul repousava, banhada por uma luz intensa. O leiloeiro sorriu. Senhor Bastos, o mundo acompanha com fascínio sua mais recente aquisição. Nos concederia a honra de ter a constelação do sul avaliada, uma chance de confirmar sua magnificência diante de todos. O desafio foi lançado. O silêncio era absoluto. Ricardo sentiu o peso dos olhares, a pressão, a oportunidade. Ele viu a pequena estação de gemologia montada num canto do palco, equipamentos de última geração e uma cadeira vazia. A cadeira de A. Cassiano. Ele sorriu, um sorriso largo e presunçoso. Aquele era seu momento de coroação, a aniquilação final de qualquer dúvida, a humilhação definitiva de sua ex-esposa delirante. Ele tomou o microfone da mão do leiloeiro. Com o maior prazer. Sua voz soou potente, inabalável. Será uma honra desmascarar os amadores e mostrar ao mundo o que é uma joia de verdade. Ele se dirigiu ao palco. Pegou o estojo de veludo com o diamante. O público irrompeu em aplausos. Ele subiu os degraus, sentindo-se um deus. Chegou à mesa de avaliação e entregou a constelação do sul ao assistente. A isca fora mordida. Com força. Antes de te mostrar o que aconteceu no palco, preciso fazer uma pausa e te fazer uma pergunta honesta. A imagem da Helena, com o filho recém-nascido nos braços, sendo taxada de louca pelo mundo enquanto arquitetava sua virada em silêncio. Isso também te deu um nó na garganta? Se você entende o que é precisar ser forte quando ninguém mais acredita em você, deixa um sim aqui nos comentários, só para eu sentir que você está comigo nessa. O assistente de palco, de luvas brancas, manuseou a joia com uma delicadeza reverente. O público aplaudia. Ricardo, no centro do palco, parecia um imperador recebendo a ovação de seu povo. Ele fez uma vênia teatral. E agora, anunciou o leiloeiro, a voz vibrando de antecipação, convidamos ao palco a mente brilhante, a lenda anônima, A. Cassiano. Um único facho de luz se moveu, abandonando o centro do palco e varrendo a escuridão da coxia. Ele parou sobre uma figura que vinha em sua direção. Não era um senhor excêntrico, como muitos supunham. Era uma mulher. Ela vestia um terninho escuro de corte impecável, os cabelos presos num coque sóbrio. Seus passos eram decididos. Sua expressão, serena, focada, impenetrável. Era Helena. Um suspiro coletivo varreu o salão. As pessoas se viravam, cochichando. Celulares foram erguidos para registrar o momento. O sorriso de Ricardo se desintegrou. Congelou. Ele piscou como se a visão fosse uma miragem.
A cor abandonou seu rosto. Aquilo não era um fantasma, era sua ex-esposa, a mulher que ele rotulara de insana, ali, no palco dele, no momento dele. O que ela está fazendo aqui? Ele sibilou para o leiloeiro. Isso é algum tipo de piada? Seguranças? Mas ninguém se mexeu. O mundo assistia, paralisado. Helena não olhou para ele. Caminhou direto para a estação de avaliação. Com uma calma cirúrgica, calçou um par de luvas. Pegou a constelação do sul com uma pinça de platina. O gesto era íntimo, rotineiro. Uma câmera de alta definição projetou a imagem da gema num telão gigante atrás dela. O diamante azul cintilava, magnífico, uma mentira perfeita. Ela pegou o microfone. Sua voz era clara, desprovida de emoção. Boa noite. Ela se dirigiu à plateia, não a Ricardo. Vamos iniciar com uma análise externa. Ela examinou a gema sob uma lupa. A lapidação é primorosa, o polimento impecável, um trabalho concebido para iludir os melhores. Ricardo gritou da plateia, a voz trêmula de fúria. Isso é um circo, essa mulher é uma impostora, ela não tem credibilidade alguma. Helena não se deixou abalar. A credibilidade reside nos fatos, respondeu ela friamente, antes de posicionar a gema sob um microscópio de imersão. A imagem no telão mudou. Agora, todos viam o interior do diamante. Um universo de pequenas inclusões. Estão vendo estas pequenas partículas? Sua voz guiava o olhar de todos. São cristais de olivina, comuns. Mas notem seu formato, perfeitamente esférico. Uma característica de resfriamento acelerado, um processo que não acontece na natureza, apenas em laboratório. E na primeira fila, um investidor japonês, o Sr. Tanaka, inclinou-se para a frente, o rosto antes amigável, agora uma máscara de pura concentração. Ricardo estava pálido. Mentiras, são apenas as mentiras de uma mulher rejeitada. Os fatos são indiferentes à rejeição, Ricardo. Ela disse sem sequer olhá-lo. Eles apenas são. Ela moveu a gema para o último e mais temido aparelho. Um espectrômetro de infravermelho. A prova final. A assinatura química de um diamante. Ela posicionou a pedra e apertou um botão. Uma linha gráfica começou a se formar na tela. Picos e vales. Um eletrocardiograma da verdade. Diamantes azuis naturais são do tipo Zuibé, ela explicou didaticamente. Sua cor provém de traços de boro e são quimicamente puros, quase não possuem nitrogênio. A análise terminou. O gráfico final surgiu na tela. Helena apontou para um pico proeminente. Este pico é nitrogênio, uma concentração altíssima. Isso comprova que esta não é uma gema natural do tipo Goibé. É um diamante comum, do tipo IA, de baixo valor, que foi irradiado e submetido a um tratamento de alta pressão e alta temperatura, o conhecido HPHT. Ela removeu a gema do aparelho, segurou-a com a pinça, olhou para a plateia e, pela primeira vez, encarou Ricardo. Esta joia não é a constelação do sul. Sua voz cortou o silêncio sepulcral do salão. É uma fraude. Uma bela e caríssima fraude de laboratório, e seu valor de mercado é praticamente nulo. O silêncio era um vácuo. Todos os olhares se moveram do telão para o rosto de Ricardo. Um rosto pálido, banhado em suor, contorcido numa máscara de fúria e pânico. A corte havia chegado a um veredito. O silêncio no salão era uma arma, pressionando Ricardo por todos os lados. Seus olhos saltavam da tela para Helena, depois para a multidão, procurando em vão por um rosto amigo. Encontrou apenas centenas de pares de olhos, frios, sentenciosos. Então, um homem se levantou na primeira fila. Era um senhor de cabelos grisalhos, vestindo um smoking impecável. Ele caminhou com uma autoridade silenciosa até o palco. Ninguém o deteve. Ele subiu os degraus e pegou o microfone que Helena havia deixado sobre a mesa. Meu nome é Jean-Pierre Dubois. Sua voz era grave, com um leve sotaque francês.
Sou o presidente do Instituto Gemológico Internacional. Um novo murmúrio se espalhou. Era a autoridade máxima, o juiz final. Dubois não olhou para Ricardo, dirigiu-se ao assistente de palco. Por favor, mostre-me a análise do espectrômetro novamente. O gráfico reapareceu no telão. Dubois o estudou por um instante, o rosto impassível. Então, virou-se para a multidão. A análise da Madame Cassiano está correta. Cada palavra era um prego no caixão de Ricardo, em todos os detalhes técnicos. Esta gema é uma fraude sintética, uma tentativa grosseira de enganar nosso mercado. Ele então se virou e, pela primeira vez, fixou o olhar em Ricardo. Seus olhos eram como duas lascas de gelo. Em nome do IGI, anuncio a suspensão imediata de todas as licenças comerciais da Bastos Gems. A partir deste momento, sua empresa está banida de todas as associações e bolsas de valores de gemas do mundo. Vocês estão na lista negra. Isso é uma conspiração! Ricardo finalmente explodiu, a voz esganiçada. Uma vingança! Vocês não podem acreditar nela! Nós acreditamos na ciência, Monsieur Bastos, respondeu Dubois calmamente, e a ciência não mente. Antes que Ricardo pudesse protestar mais, outra voz se ergueu. Senhor Tanaka, o investidor japonês. Ele se levantou, o rosto rígido de fúria. Bastos! Sua voz era alta, carregada de poder. Nosso projeto, o complexo de mineração na África, o acordo de US$1 bilhão. Considere-o terminado. Agora. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse sido atingido por um soco. Tanaka, espere, nós podemos conversar. Não há nada para conversar. Tanaka cuspiu as palavras. Minha empresa é construída sobre honra, confiança. Você destruiu ambas esta noite. Você é tóxico e eu não vou afundar com o seu navio. O som no salão mudou. Sussurros viraram conversas. Pessoas sacavam seus celulares. A notícia se alastrava como um incêndio. O som do império de Ricardo ruindo era mais alto que qualquer aplauso que ele já recebera. Ele olhou desesperado para a namorada modelo, buscando apoio. Ela o encarou por um segundo, o rosto uma máscara de cálculo frio. Lentamente, ela soltou seu braço. Deu um passo para trás, depois outro, e se dissolveu na multidão, desaparecendo, abandonando-o. Ricardo estava sozinho, um rei deposto em seu próprio palácio. Foi quando as portas principais do salão se abriram. 2 homens de terno escuro entraram. Seus movimentos eram eficientes, precisos. Caminharam direto até Ricardo. Um deles exibiu um distintivo. Senhor Bastos, Polícia Federal, Delegacia de Crimes Financeiros. Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Por favor, nos acompanhe. Não era um pedido. Ricardo olhou para os detetives, para a multidão que o filmava, para a mulher no palco que o observava em silêncio, a arquiteta de sua ruína. Toda a sua arrogância se dissipou, toda a sua força evaporou. O que restou foi um homem pequeno, assustado, quebrado. Ele não resistiu, apenas assentiu, derrotado. Enquanto os detetives o escoltavam para fora, o silêncio retornou. Mas desta vez não era um silêncio de choque, era de justiça. Ricardo não olhou para trás. Caminhou com os ombros curvados. O homem que entrara como um rei saía como um prisioneiro. Os flashes das câmeras explodiam em seu rosto, capturando cada detalhe de sua humilhação. Cada foto, um epitáfio para seu império. As portas se fecharam atrás dele, abafando o som de sua vida se desfazendo. Por um instante, o silêncio voltou, um vácuo deixado pela tempestade. Então, um som o quebrou. Não foi um sussurro, foi o som de 2 mãos batendo palmas, lento, deliberado. No palco, Jean-Pierre Dubois olhava para Helena e aplaudia. Outra pessoa o seguiu. Depois mais 10. Em segundos, o salão inteiro irrompeu numa ovação estrondosa. Não eram os aplausos educados de um evento de caridade. Era um rugido, uma catarse, o som da justiça sendo celebrada. As pessoas estavam de pé,
os rostos voltados para a mulher no palco. A mulher que havia derrubado um titã. Helena permaneceu imóvel no centro do furacão de aplausos. Ela fechou os olhos por um instante, inspirou fundo, pela primeira vez em anos, um ar que não tinha o peso da mentira, o peso do medo. Ela não sorriu, apenas absorveu o momento, a validação, a liberdade. Ela abriu os olhos e, com uma dignidade serena, fez um único e leve aceno de cabeça para a multidão. Não era um agradecimento, era um reconhecimento. A rainha havia tomado o castelo, não com um exército, mas com a verdade. 1 ano depois, o nome de Ricardo Bastos era apenas uma memória distante, uma história de advertência sussurrada em salas de reunião. Seu império foi vendido em partes para cobrir as fraudes, sua liberdade, trocada por uma cela. Ele se tornou uma nota de rodapé na história que Helena estava escrevendo. A cena agora era outra, um auditório moderno, lotado de rostos jovens e ambiciosos. Eram estudantes e profissionais na maior conferência de ética nos negócios do país. No palco, sob um holofote, não estava a vítima de um hospital, nem a executora de uma vingança. Estava a fundadora e CEO da Cassiano Integrity, a consultoria de risco mais respeitada do mundo. Helena estava no púlpito. Ela não precisava de anotações. Sua autoridade vinha da experiência, da sobrevivência. E eles vão lhes dizer que o ativo mais importante é o capital. Sua voz era calma, mas preenchia cada canto do auditório. Vão dizer que é a inovação, o networking, mas eu aprendi da forma mais dura que tudo isso é secundário. Ela fez uma pausa, o olhar percorrendo a plateia atenta. O ativo mais valioso, a única moeda que jamais pode ser falsificada, é a verdade. A verdade tem um peso estrutural, uma fundação rochosa. Uma mentira, não importa quão brilhante, é construída sobre areia e a maré sempre sobe. Ela concluiu sua fala. Por um instante, houve silêncio. O silêncio de palavras que acertaram o alvo. Então, o auditório explodiu. As pessoas se levantaram. A ovação foi longa, respeitosa, inspirada. Helena sorriu. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Seu olhar não se dirigiu aos aplausos. Desceu para a primeira fila. Lá, sentada, estava Carla, a enfermeira. Em seu colo, um menino de 1 ano batia palmas desajeitadamente, imitando a multidão. O filho de Helena. Seus olhos brilhantes encontraram os da mãe. Helena piscou para ele, um gesto mínimo, um universo de significado. A mulher que foi deixada para não ter nada, agora possuía tudo. Não o dinheiro ou o poder que Ricardo tanto almejava, mas a integridade, o respeito e um futuro que ela mesma ergueu. Tijolo por tijolo, verdade por verdade. O império de areia dele havia ruído. O dela, de rocha, estava apenas começando. Se a jornada da Helena, de vítima a vitoriosa, te inspirou ou te emocionou de alguma forma, o seu like me mostra que estamos no caminho certo, contando histórias que realmente importam e nos lembram da nossa força. Agora, eu quero muito saber de você. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a essa história. Sério. Eu leio absolutamente todos e faço questão de responder com carinho quem dedica um tempinho para se conectar. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. Cada nova inscrição é o combustível que me dá a certeza e a energia para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.